E aí pessoal, tudo bem? Legal? Vamos começar mais uma aula de projeto de vida. Quero dizer que essa aula não é só para o pessoal aluno não, tá? Eu quero outras pessoas aí assistindo a aula, comentando. Vejo que a repercussão foi muito boa do outro vídeo. Como eu disse, existem pessoas que não fazem parte da escola que eu dou aula e estão assistindo, porque é uma aula que serve para todo mundo. Eu acho que é uma aula de reflexão, serve para a gente pensar na nossa vida. Não é igual uma aula de matemática, que as pessoas ficam ali preocupadas ali só com a prova, com aquilo que a gente tem que tirar como nota. É uma aula que expande, né? Expande para todo mundo, tá certo? Queria dizer para vocês que eu quero fazer aqui uma comparação da aula de hoje. Quero comparar a aula com aquela história dos 3 porquinhos. Vamos lá, vamos entender direitinho o que é isso. Você lembra que um porquinho construiu uma casa de palha e o lobo mau ia lá, soprava e derrubava a casa. Lembra que o outro porquinho também construiu uma casa de quê? De barro. Uma casa frágil, uma casa que não tinha estrutura. E vinha o lobo mau, soprava e derrubava. Mas teve um porquinho que construiu uma casa de tijolos. Uma casa sólida. Vamos dizer que assim é a nossa vida, certo? Vamos fazer uma comparação. O que é a casa e o que é o sopro do lobo mau? O sopro do lobo mau é o tempo. Muitas vezes a gente constrói a nossa vida numa base fraca, com um material fraco. E vem o sopro do tempo e derruba tudo que a gente construiu. E tudo passa. Você vai, constrói outra casa, mas outra estrutura, você faz um outro projeto de vida, mas esse também não é forte, porque, de novo, o lobo mau e o vento, e o seu sopro, e o vento, que é o sopro do lobo mau, vem e derruba. Mas quando você constrói a sua estrutura sólida, aí não tem jeito. Aí pode vir o tempo, pode vir o lobo mau soprar, que a sua casa, que a sua estrutura não vai cair. Ela é sólida, ela tem força, né? Isso aí, para a gente descobrir, meu caro, isso aí demora, né? A gente vai construindo vai passando por várias casas de barro, por casas de palha, até a gente descobrir qual é a casa realmente boa para a gente construir. A casa de tijolo, a casa firme, que tem uma estrutura sólida. É assim que é a nossa vida. Hoje eu quero contar a história de Peter Best. É um rapaz lá da Inglaterra, né? Morou lá na Inglaterra, ou parece que ainda mora, ainda está vivo, mas ali no começo dos anos 60. Esse rapaz fez parte de uma banda de rock and roll. Uma banda que conseguiu um sucesso, um grande sucesso. Essa banda se chamava Os Beatles. Mas esse menino, ele não conheceu o sucesso. Ele não conheceu o sucesso com os Beatles. Ele foi expulso do conjunto. Pelos próprios membros do conjunto. John, Paul McCartney, George Harrison. Foi expulso por eles. E o que acontece? A história dele é muito interessante, porque nos faz entender o que é uma base sólida. Pouco tempo antes dos Beatles começarem a ser famosos no mundo todo, ele foi chamado pelo empresário dos Beatles, que disse o seguinte para ele: olha, eles não querem você no conjunto mais. Ninguém sabe exatamente o motivo da expulsão de Peter Best, esse baterista. Depois do Peter Best, entrou
o Ringo Starr, né? E que foi o baterista dos Beatles até o final. Depois que ele foi expulso, os Beatles se transformaram num fenômeno musical. No mundo todo os Beatles foram conhecidos e existiu até a bitomania. Ganharam muito dinheiro. E o Peter Best passou por uma fase muito difícil. Ele pensou até em suicídio. Mas o Peter Best, ele encontrou uma mulher que mudou a sua vida. Casou, teve filhos e depois que passou tudo, ele diz que ele não se arrependeu. Hoje ele diz que a vida dele é muito boa, realmente ele conseguiu o que ele queria na vida dele. O destino mostrou algo sólido, algo que foi realmente interessante e realmente aproveitável para a vida dele. Seus filhos e a sua mulher foram algo aproveitável. A bitomania passou. A bitomania acabou. Você lembra do John Lennon, quando o John Lennon disse, né? Os Beatles são mais famosos, ou fazem mais sucessos, ou são mais conhecidos do que Jesus Cristo. Pode ser que na época os Beatles eram realmente mais conhecidos do que Jesus Cristo, mais sucesso do que Jesus Cristo. Mas este sucesso que os Beatles tinham entre os jovens passou, acabou. Eu estava conversando com os meus alunos a respeito de fama, de sucesso, e perguntei, né, quem era o ídolo dessa juventude, quem era o seu ídolo preferido hoje em dia, falando a respeito disso. Hoje em dia, qual é o seu ídolo? Perguntando para os jovens, né? Qual o seu ídolo? Qual a pessoa que faz sucesso para você hoje na Terra, aqui dentro desse mundo da mídia? Me disseram que é o Messi. Ninguém falou dos Beatles. Hoje, um ídolo de uma grande parte da juventude é o Messi. Porém, nós sabemos que o Messi, como os Beatles, vai passar. E não querendo ser religioso, de modo algum. A gente sabe que o nome de Jesus Cristo permaneceu antes e depois dos Beatles. E o nome de Jesus vai permanecer depois do Messi e antes do Messi. Mesmo durante a fama do Messi, pode ser que existam muitos jovens que falam ou pensem em mais no Messi, ou veem o Messi como uma figura, né, tão importante ou mais importante para eles do que Cristo. Pode ser até que uma grande parte da juventude vê isso, mas o que eu quero dizer é que isso vai passar, porque isso é como a casinha dos porquinhos que construíram, a casinha de barro, a casinha de palha. Porque essa casinha, vai vir um lobo mau, vai soprar essa casinha. Vai ser o tempo. Esse sopro do lobo mau é o tempo que derruba estruturas que não são sólidas, que são momentâneas. O sucesso é bom? O sucesso do Messi é bom? É legal? Ninguém pode falar que não é. Mas a gente tem que entender que ele é passageiro. Assim como foi dos Beatles. Hoje o que você pensa dos Beatles, o que a grande parte pensa dos Beatles? É legal, você pode ouvir uma música dos Beatles e achar bonita. Eles deixaram um legado, não vou nem dizer que eles não foram importantes, que eles não deixaram alguma coisa. Mas a bitomania passou. Sabe, aquela coisa de achar, de ter aquele fanatismo todo, de pensar naquilo, essas coisas passam.
sabe? E o Messi vai passar, o menino que está com a camisa do Messi, e o filho dele já não vai usar a mesma camisa mais, não vai ter os mesmos pensamentos, vai passar. Vai ser, inclusive até musicalmente, assim, se você for pensar, né, a música até que deixa, né, os Beatles até que deixam algum legado maior, né, porque música às vezes a gente ouve, e futebol é bem mais passageiro, o ídolo do futebol é bem mais esquecido, bem mais rapidamente, né, porque música você ainda ouve, a arte você ainda pode ouvir, mas o fato é que tanto um como o outro, tanto um ídolo como o outro, essa coisa toda, ela passa. Porque são o quê? São casas de barro, são casas de palha. O Peter Best, ele encontrou uma casa feita de tijolos, que é a família. Essa casa é sólida. Essa história do Peter Best, eu peguei desse livro aqui, tá? Depois, se você puder ler. Não sei, Mark Mason, tá vendo? Este livro aí eu achei bastante interessante, tá? Para a gente entender um pouquinho disso. Porque justamente nesse livro, ele fala que uma grande parte da nossa vida é feita de coisas simples. A gente precisa da simplicidade. Uma grande parte da nossa felicidade está nas coisas simples. Elas são às vezes muito sólidas e às vezes a gente até dispensa certas coisas, né? A gente não vê a beleza da simplicidade, de coisas simples. Uma família, uma saúde boa, etc. Tá bom? Fazer o que gosta, né? Então são coisas simples que fazem parte da nossa vida às vezes. Tá certo? Então tá bom. Então um abraço. Até mais.